Voltando aqui com a parte 3, gente, da minissérie Pedaços de Mim, e última parte, né? E para concluir, né, o Tomás, né, ele foi visitar a Eliana e os filhos, né, depois de muitos anos na prisão, 6 anos aí que ele passa, e ele tenta, né, abusar da Liana, né? Tenta ter relações com ela sem a vontade dela. E ela não quer de jeito nenhum, né? Ela fica muito magoada porque todo esse tempo ele não quis mais contato com ela. Ele tenta entender o que aconteceu e ele está completamente mudado, né? Tá com as ideias completamente voltadas para a religião, tentando justificar tudo dele, dizendo que ele foi escolhido, que Deus quis assim e tudo mais. Culpando ela por tudo, né? Dizendo que toda a culpa de toda a desgraça dele foi dela, né? Daquela noite que ela resolveu sair e ela engravidou de um outro homem. E ela fica sem entender nada, né? Termina que os filhos chegam em casa, ele tenta se aproximar do Mateus, que é o filho dele, né? E esquece o Marcos, que foi quem esperou por ele todo o tempo, né? Ele mais uma vez distrata o menino, né? E a Liana termina pedindo que ele vá embora, ele vai embora, né? Ele vai pro Rio de Janeiro com a família dele, com o pai dele e a mãe dele. E lá ele tenta campanha política, né? Como muitos aí que a gente vê que depois que fazem desgraça no mundo, né? Vão para a carreira política, usar o nome de Deus para se vangloriar aí sobre tudo, né? É, qualquer semelhança com a realidade, né? Não é à toa. E aí, lá, né, ele termina ficando com a Cláudia, né, que era já amante dele aí de anos e anos e anos. E a Liana continua lá criando, né, os filhos e tudo mais. E os meninos começam a fazer perguntas, né, porque eles já têm ouvido muita coisa do pessoal. Eles ouvem que a mãe que traiu o pai e que por isso aconteceu, né, esse tipo de gravidez, né. O Marcos termina descobrindo que é filho de um outro homem, fica muito revoltado e tudo mais. E a Liana, para proteger o filho, né, principalmente o Marcos, para eles não saber que ele é fruto de um abuso, ela não conta que ela foi abusada, né, ela guarda tudo para ela, todas as dores, todos os sofrimentos, né, por ser discriminada pelo marido, pela família do marido, pelos filhos, né, ela fica com aquilo guardado para ela, sofrendo calada. Mas o tempo passa, os meninos terminam descobrindo, né, porque a Betina, que era a mulher a qual a Liana ia doar o Marcos, ela adota uma outra menina que termina sendo namorada do Matheus. E aí os meninos estão lá na casa dela e a mãe dele, né, a Betina, a mãe da menina, a Betina, que iria ficar com o Marcos, no caso, ela termina contando para os meninos, né, toda a história. E os meninos ficam muito chateados, né, vão conversar com a mãe e tudo. E a Silvia, que é a cunhada da Liana, sempre falando, olha, conta toda a verdade, fala do abuso, fala isso, fala aquilo outro. O Marcos termina mudando bastante, ele fica com muita raiva da mãe, ele sai, né, de bicicleta, ele termina sofrendo um acidente, perde um pouco da memória. Eles tentam não contar a verdade por enquanto, mas o tempo passa, ele recupera a memória, fica tudo pior ainda, até que a Liana termina contando tudo, né? Ela, não, eu não aguento mais, eu vou contar tudo. E aí ela conta para os filhos que ela foi abusada, que ela evitou todo esse tempo não contar isso porque ela não queria que o Marcos soubesse a real origem dele, né? Porque isso dói muito nela e ele fica muito abalado, né? O irmão dele também, o Matheus, mas eles super entendem a mãe, eles ficam super do lado da mãe, né? Eles pedem perdão por tudo, né, que ela sofreu calada, né, sendo tão abusada. E nesse meio tempo, o Tomás, ele tá indo a toda com a campanha dele política, né, difamando aí a Liana em todas as redes sociais, né, falando que ele é um homem traído, que a mulher dele que o traiu, que ele que fez, pousando de bom moço, de pátria, Deus e família, né, como muitos fazem aí. E a Liana sendo mal vista, né, por todo mundo, né, sempre sendo muito degradada. Até que ela não aguenta mais também, né? Quem é que aguenta estar sendo sempre colocado para baixo, né? E aí o Tomás vai pro casamento dele, o Marcos, ele termina se reaproximando da família do pai dele mesmo, que é do Oscar, né? Ele acaba reencontrando a tia, o avô. E no dia do casamento do Tomás, o avô do Marcos, né? Ele fica muito chateado, né? Porque ele tem o Tomás como assassino, né? Do Oscar. E aí o pai do Oscar, né? Que é o avô do Marcos,
ele vai no casamento do Tomás e quer atirar nele, mas o Marcos pede para não fazer isso, porque afinal de contas é o pai do irmão dele e tudo. E é nisso aí que o Tomás vai pedir desculpa, né, a ele, pede obrigado por ele ter ajudado. E o próprio filho dele, o Mateus, descarrega tudo em cima dele, né, fala todas as verdades, diz que se ele não pode aceitar que o irmão é um pedaço dele, ele também não quer mais ele como pai e tudo, e sai fora, né, e vai viver a vida dele. Nesse meio tempo, a Liana, ela também ganha coragem, ela termina contando tudo, né, para a imprensa, ao modo dela. Ela escreve um livro e cada vez mais a imagem do Tomás vai caindo por terra, né? E termina que a Liana vai viver a vida dela, ela conhece uma nova pessoa, né? Ela recomeça a vida dela, os filhos dela vão viver a vida aí de boa, realmente sabendo quem são, a história da mãe, né? Tudo que a mãe enfrentou para poder cuidar deles. E, gente, a série, ela é maravilhosa do começo ao fim. Eu, assim, chorei muito, né? Vibrei muito também com as vitórias da Aliana, né? Dos meninos, do Inácio, que apesar de ficar cego, constrói a família dele, tem o filhinho dele e tudo. A Silvia também, que foi aquela cunhada incessante na vida da Liana, né? Nunca deixou de estar do lado dela, nunca apoiou as loucuras do irmão nem dos pais dela, né? Ela sempre ficou do lado da verdade, do lado da Liana. Ela sempre soube que a Liana era uma mulher abusada de todas as formas, né? E ela lutou aí por tudo, né? Pela verdade, ao lado da cunhada, né? Depois ela reconstrói a vida dela também, ela casa com o Vicente, né? Vai viver aí uma linda história de amor. E a série, ela é muito acolhedora para nós mulheres, né? Porque quantas de nós já sofremos diversos abusos, né? Na sociedade, né? Eu já passei por vários, né? Inclusive, um abuso sexual, né? Passei por isso há muitos anos na minha vida, me senti muito, muito, muito rejeitada, imunda. Achava que não podia contar com ninguém, muitas vezes achei que a culpa fosse minha, até ter idade e psicológico suficiente para entender que a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa não é nossa. A culpa é dessa sociedade machista, é desses homens que não sabem ouvir um não, é desses homens que preferem matar, preferem violentar, preferem perseguir, né, difamar a imagem da mulher, porque simplesmente não são capazes aí, né, de entender que ninguém é dono de ninguém. Homem nenhum pode mandar em mulher, homem nenhum pode querer que o corpo da mulher seja dele, que a mente pode dominar a mente de uma mulher, abusar mentalmente de ninguém. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade, assistam a série. Ela é maravilhosa. A Ângela Chaves merece, assim, aplausos de pé, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.